Que povo jeitoso para varrer o chão, esses brasileiros. Esta foi a frase venenosa proferida por um turista estrangeiro, parte de um grupo que no orgulhoso Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, espalhava seu lixo sem o menor pudor. Eles olhavam com desprezo para aquele que é a principal porta de entrada do Brasil, um espaço conhecido não só por sua imensa escala, mas pelo esforço constante em manter um padrão de limpeza e serviço que acolhe o mundo. Ignorando completamente o desconforto alheio, eles agiam com um egoísmo desmedido, descartando detritos por toda parte. Não satisfeitos, adotaram uma atitude de provocação contínua contra o funcionário da limpeza que tentava com dignidade manter a ordem. Contudo, essa conduta arrogante e desrespeitosa acabaria por desencadear uma série de consequências terríveis, um desfecho que eles, em sua prepotência, jamais poderiam ter imaginado. Que tipo de realidade avassaladora estava prestes a desabar sobre eles? Vamos, agora, mergulhar nos detalhes completos desta história. Para os viajantes que chegam de todos os cantos do planeta, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, carinhosamente chamado de GRU, é o primeiro abraço, a primeira impressão do Brasil. Seu interior, meticulosamente limpo, é um espetáculo à parte. O chão de granito polido brilha como um espelho escuro, refletindo o movimento incessante de um país que nunca para. O aroma de café fresco e pão de queijo recém-assado flutua no ar, emanando das cafeterias que pontuam os terminais e servindo como um convite olfativo à cultura local. Pelas imensas paredes de vidro dos saguões de embarque, pode-se admirar o vasto céu azul paulistano e a majestade das aeronaves deslizando pelas pistas. Observando essa cena, os rostos dos turistas, muitos ainda sonolentos pelo fuso horário, se iluminam com sorrisos de admiração e expectativa, enquanto apressadamente tiram fotos para registrar o início de sua aventura. É inacreditável que este lugar seja um aeroporto, comentou um viajante americano, com os olhos arregalados de surpresa. Ao seu lado, um turista europeu concordou com um aceno de cabeça. Sim, é impecavelmente limpo. Parece que chegamos a um hotel de luxo, não a um terminal aéreo. Realmente faz jus à fama da hospitalidade brasileira. Os funcionários do aeroporto, embora ágeis e eficientes em suas tarefas, sempre abordam os passageiros com o sorriso caloroso e a gentileza que são marcas registradas do povo brasileiro. Ao ver alguém com um olhar perdido ou em dificuldade, aproximam-se prontamente. Precisa de ajuda? Essa simples pergunta, carregada de empatia, transforma a expressão de um viajante preocupado em um semblante de alívio. Não, tudo bem, muito obrigado, responde ele com um aceno educado. Perto dos portões de embarque, famílias e amigos conversam animadamente, compartilhando risadas e abraços de despedida, enquanto aguardam o chamado para seus voos. Uma suave melodia de bossa nova flui pelos alto-falantes, criando uma atmosfera de calma e tranquilidade que envolve todo o ambiente. Em uma cafeteria próxima, um executivo brasileiro de terno bem cortado, trabalha concentrado em seu notebook, saboreando seu café matinal. Sua postura focada e serena chama a atenção de outros estrangeiros que comentam em voz baixa com admiração. Os brasileiros são mesmo um povo amigável e de muita classe. Nesse exato momento, um passageiro se aproxima de um funcionário da limpeza. Manter um lugar tão gigantesco sempre limpo deve ser um trabalho exaustivo, não é? O funcionário, um senhor de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo tempo, sorri gentilmente e responde com a humildade característica de quem tem orgulho do que faz, que nada. Se os senhores se sentirem confortáveis e em casa, para nós já é uma grande alegria. A conversa, ouvida por quem estava perto, espalha sorrisos discretos. O aeroporto inteiro parecia envolvido por uma aura de calor humano e respeito mútuo. A mais bela paisagem do Brasil, a elevada consciência cívica de seu povo, estava em plena exibição nos corredores de Guarulhos. No entanto, o silêncio pacífico daquela manhã foi abruptamente quebrado por uma onda de gritos e uma cacofonia estridente que ecoou pelo terminal. Ei, então isso é o Brasil? Não é tão grandioso quanto eu pensava. Meio velho, meio acabado. Um grupo barulhento de turistas de uma grande potência econômica mundial surgiu, arrastando suas malas de grife com uma rispidez que arranhava o chão polido. Eles caminhavam como se fossem donos do corredor, bloqueando a passagem dos outros com uma indiferença calculada. Um dos homens de meia idade, com um relógio ostensivo no pulso, zombou. E que corredores apertados! Não se preocupem se esbarrarmos em alguém, disse outro, rindo alto.
A atitude deles era a de quem havia alugado o aeroporto para uma festa particular, ignorando completamente a presença de centenas de outras pessoas. Ao chegarem à área de embarque, imediatamente tomaram todos os assentos vagos, jogando suas bagagens de mão no chão, no meio do caminho, sem a menor preocupação de estarem obstruindo a circulação. Eles abriram pacotes de sementes de girassol e salgadinhos importados, começando a comer e a falar ainda mais alto, quebrando instantaneamente a paz do ambiente. Este lugar é enorme, podemos sentar onde quisermos, disse uma mulher do grupo, acomodando-se no chão ao lado de uma pilastra. Ao seu redor, cascas de sementes, latas vazias e embalagens de petiscos começaram a se acumular. O chão é tão vasto, um pouquinho de sujeira não vai fazer diferença, disse o homem que parecia ser o líder com um tom de deboche, e seus companheiros riram em concordância. Como se fosse uma performance, eles começaram a jogar o lixo deliberadamente no chão. Um deles derramou uma bebida energética e nem se moveu para limpar, apenas olhou para a poça pegajosa com um sorriso de desdém. Os passageiros ao redor franziram a testa, trocando olhares de perplexidade e desaprovação diante daquela conduta tão inadequada. Um turista europeu murmurou para sua esposa, inacreditável. Como alguém pode se comportar assim? Os viajantes brasileiros, por sua vez, embora visivelmente incomodados, mantinham a compostura, seguindo o hábito cultural de evitar o confronto direto. Um jovem brasileiro sentado próximo resmungou para si mesmo. Por que eles agem com tanto desrespeito? Pensam que estão na casa deles? A resposta veio em voz alta, de um dos membros do grupo que balançava uma garrafa de plástico vazia. De qualquer forma, limpar isso é trabalho dos brasileiros, não é? Não é algo com que a gente precise se preocupar. Ao ouvir essa frase, Carlos, o funcionário da limpeza que trabalhava ali perto, parou por um instante. Seu corpo enrijeceu e ele olhou para o grupo. Por um segundo, seu rosto expressou uma profunda decepção, mas ele não disse uma palavra. Apenas suspirou um suspiro carregado de resignação, e voltou a varrer silenciosamente, agora se aproximando da bagunça que eles criavam. Vendo, o homem de meia-idade gritou ainda mais alto, para que todos ouvissem: vejam só, isso é o Brasil, um país que só sobrevive limpando a sujeira dos outros. A risada vulgar e debochada do grupo engoliu o silêncio ao redor. Um canto do aeroporto, antes tão sereno, foi instantaneamente tomado por uma atmosfera pesada e desagradável. Eles, no entanto, não tinham a menor noção de que suas ações, sua arrogância performática, logo trariam consequências que abalariam suas vidas de uma forma que nunca poderiam prever. O comportamento deles congelou o ar. Um casal de brasileiros que aguardava tranquilamente seu voo, incapaz de suportar o lixo e o caos que se instalavam, trocou um olhar significativo. Amor, vamos para outro lugar, sussurrou a esposa. O marido, em silêncio, apenas assentiu. Eles pegaram suas bagagens e se levantaram, um protesto mudo, mas cujos rostos não conseguiam esconder a profunda indignação. Enquanto isso, um jovem turista brasileiro, não mais conseguindo conter sua frustração, tomou coragem e se aproximou do grupo. Com licença, disse ele, com a voz firme mas educada. Será que vocês poderiam jogar o lixo na lixeira? Este é um espaço de todos. O líder do grupo virou-se lentamente, olhou o jovem de cima a baixo e soltou uma risada nasalada. Varrer o chão é o trabalho de vocês brasileiros, não é? Retrucou, antes de arremessar a garrafa plástica que segurava no chão, a poucos centímetros dos pés do rapaz. Ele e seus companheiros voltaram a gargalhar, sem se importar com os olhares de reprovação ao redor. Nós somos os clientes, os turistas que trazem dinheiro. Vocês só precisam ficar quietos e limpar. Diante de tamanha arrogância, a voz do jovem brasileiro se elevou um pouco. Este é um lugar público. Por favor, respeitem as outras pessoas. Tenham um mínimo de bom senso. O ar ficou tenso, mas o turista estrangeiro apenas deu de ombros com sarcasmo. Os brasileiros se preocupam tanto com essas coisinhas. Tanta paixão por ninharias. Seus companheiros entraram no coro. É verdade. Não é nada demais. O povo daqui é sempre tão sensível, tão dramático. As vozes deles ficavam cada vez mais altas, atraindo a atenção de todos na área de embarque. Uma mãe com uma criança pequena puxou o filho para seu colo, olhando para a cena com uma expressão de ansiedade. Foi então que um homem brasileiro de meia-idade se aproximou discretamente do jovem que havia protestado. Deixa pra lá, meu filho. Não vale a pena discutir com gente desse tipo.
Não se misture. O rapaz, com o rosto contorcido pela frustração, acabou se afastando, sentindo-se impotente. No entanto, a raiva contra o comportamento desrespeitoso do grupo se espalhava silenciosamente entre os outros passageiros. Que falta de educação! Fazer uma cena dessas no principal aeroporto do país, que vergonha, cochichavam uns aos outros. Os olhares em direção a eles tornaram-se mais frios, mais cortantes. Mas eles, alheios ou indiferentes a tudo, continuavam a rir, a gritar e a jogar lixo no chão. O líder, como se quisesse se exibir, espalhou mais detritos ao seu redor, provocando: viram? Ninguém tem coragem de dizer nada para nós. A atmosfera ficou ainda mais pesada. Os passageiros brasileiros, embora tivessem se afastado fisicamente, carregavam em seus corações um incômodo que não se dissipava. E se a situação piorar? Alguém sussurrou preocupado. Nesse momento, ao longe, a figura de um funcionário do aeroporto caminhando na direção deles foi avistada. Um fio de esperança surgiu nos olhares ao redor. Era Carlos, o limpador, que retornava. Ele se aproximou do grupo com uma postura calma, um sorriso sereno no rosto. Inclinou-se levemente em um gesto de respeito, e disse com um tom de voz suave e polido, tão característico do trabalhador brasileiro: senhores, me desculpem o incômodo. Se puderem descartar o lixo nos locais designados, nós ficaríamos muito gratos. Assim mantemos o ambiente agradável para todos. Ao ouvi-lo, o grupo ficou em silêncio por um instante, surpreso com a abordagem. Mas o líder rapidamente recuperou a compostura e zombou: do que você está falando? Limpar é o seu trabalho, não é? A frase fez com que os olhares ao redor se tornassem ainda mais afiados, mas eles não se importaram. O homem continuou: nós pagamos para estar aqui. Somos clientes. Na verdade, estamos criando trabalho para você. Deveria nos agradecer. Carlos, no entanto, não demonstrou qualquer abalo. Manteve a calma e respondeu com firmeza: este é um espaço que deve ser confortável para todos os passageiros. Peço por favor, a sua colaboração. Sua atitude, digna e inabalável, conquistou o apoio silencioso de alguns viajantes. O líder, porém, deu de ombros e chutou uma lata que estava perto de seu pé. Isso é normal. Não é nada demais. É por se preocuparem com essas besteiras que o Brasil não vai para frente. Sua atitude tornou o clima ainda mais hostil. Um passageiro mais jovem ao lado não conseguiu se conter e murmurou: é inacreditável. Mas Carlos não se deixou intimidar. Manteve a postura e continuou: se os senhores não puderem colaborar, seremos obrigados a seguir os regulamentos do aeroporto de Guarulhos e solicitar a presença da segurança e dos responsáveis. A menção a regras e autoridades fez com que as expressões deles endurecessem por um momento, mas logo voltaram a rir alto. Regulamentos? Você acha que um pedaço de papel pode nos parar? Desafiaram. A provocação atingiu o ápice quando um deles deliberadamente derramou o resto de um refrigerante no chão. Ei, limpe isso aqui também, vamos ver se você é bom mesmo. A cena provocou uma onda de exclamações de choque. Alguns passageiros se levantaram de seus assentos, afastando-se ainda mais. Carlos, que observava silenciosamente o espetáculo de grosseria, permaneceu firme. Senhores, se continuarem com esse comportamento, serei forçado a reportar a situação ao gerente responsável, disse ele, sua voz calma carregando uma vontade de ferro. Talvez intimidados por sua firmeza, alguns membros do grupo se calaram por um instante. Mas o líder novamente incitou os companheiros: não se preocupem. O que um velhote como esse pode fazer contra nós? E eles explodiram em gargalhadas novamente. Naquele momento, eles ainda não percebiam que sua atitude desafiadora estava prestes a desencadear um problema muito maior. Apesar da calma de Carlos, o comportamento deles só se tornava mais agressivo. Vendo-os jogar lixo e derramar bebidas de propósito, uma atmosfera de basta começou a se formar entre os outros passageiros. Como podem fazer isso num aeroporto tão limpo? É um absurdo. Vozes de condenação surgiam de todos os lados. Nessas circunstâncias, a gerente de plantão do aeroporto, a senhora Almeida, que havia recebido o relatório da situação, finalmente apareceu. Vestida em seu uniforme impecável, ela caminhou até eles com uma expressão decidida. Senhores passageiros, peço desculpas, mas o comportamento de vocês viola claramente os regulamentos de uso do aeroporto e a ordem pública. Sua voz, calma mas cheia de autoridade, fez com que eles parassem o que estavam fazendo.
Contudo, o líder do grupo imediatamente zombou. Lá vem outra. Fazer tanto barulho por tão pouco. Os brasileiros são mesmo um povo mesquinho. A senhora Almeida, sem se abalar, continuou. De acordo com as normas, se esse tipo de perturbação continuar, poderemos tomar medidas para removê-los à força do aeroporto. Peço a colaboração de todos. A frase, dita em tom frio e profissional, fez com que todos os olhares se concentrassem neles. Mesmo assim, o líder não recuou. Virou-se para seus companheiros e disse: "Ah é? E como vocês pretendem nos expulsar daqui?" Os outros, como que para apoiá-lo, riram e se tornaram ainda mais provocadores. O líder, deliberadamente, pegou uma garrafa de água próxima e a esmagou com força no chão. "Vamos fazer mais bagunça. Quero ver até onde vai a raiva desses brasileiros." Seguindo suas ordens, seus companheiros começaram a jogar embalagens de salgadinhos e latas vazias pelo chão. A cena provocou suspiros e exclamações de incredulidade. A senhora Almeida, ainda mantendo a calma, advertiu com voz firme: "Senhores, este comportamento já está causando um sério prejuízo aos outros passageiros. Se não pararem imediatamente, comunicaremos à Polícia Federal e tomaremos as medidas legais cabíveis." Essa frase congelou o ar. O riso dele cessou por um instante. Mas o líder desafiador respondeu: "Polícia, parece divertido. Pode chamar quem você quiser." Sua atitude se tornava cada vez mais arrogante, e os olhares ao redor, cada vez mais gélidos. A senhora Almeida não perdeu mais tempo com palavras. Silenciosamente ela levou o rádio comunicador à boca e deu as instruções: "Central de controle, situação reportada. Por favor, preparem o suporte da Polícia Federal, conforme o procedimento." Aquela frase foi o sinal que selou o fim da arrogância deles. Enquanto o comportamento perturbador do grupo atingia o clímax, os passageiros ao redor começaram, silenciosamente, a sacar seus smartphones. No Brasil, uma nação hiperconectada, alguém iniciou uma gravação de vídeo. Esse foi o gatilho. Imediatamente, outros passageiros fizeram o mesmo, apontando suas câmeras para o grupo. "É a primeira vez que vejo uma coisa dessas. Isso não pode ficar assim. Vamos fazer eles ficarem famosos", cochichavam uns aos outros. Vários passageiros começaram a registrar a cena de desrespeito em vídeo. Enquanto a senhora Almeida e Carlos lidavam com a situação com calma e profissionalismo, os turistas, em vez de refletirem sobre seus atos, tornaram-se ainda mais provocadores. "Ei, vamos agitar mais as coisas", gritou o líder. Seus companheiros, achando graça, espalharam ainda mais lixo. Em poucos segundos, o chão do aeroporto estava coberto de migalhas, poças de bebida e embalagens. Todo esse processo foi gravado em detalhes e começou a ser enviado para as redes sociais, stories no Instagram, grupos de WhatsApp, posts no X, antigo Twitter. A primeira publicação, com o título "Turistas arrogantes causam confusão no aeroporto de Guarulhos", viralizou em questão de minutos, gerando uma avalanche de compartilhamentos. Inacreditável! O cartão de visita do nosso país sendo manchado dessa forma. O comportamento deles é claramente desrespeitoso. Que vergonha alheia! Comentários como esses inundaram as publicações. O vídeo rapidamente se tornou o centro das atenções. Inúmeros brasileiros indignados compartilhavam a cena, e a velocidade com que o vídeo se espalhou era a prova da revolta coletiva. No local, os olhares sobre o grupo tornaram-se ainda mais glaciais. Uma mulher que estava filmando foi abordada por outro passageiro. Depois, seria bom enviar esse vídeo para os canais oficiais do aeroporto. Ela assentiu. Sim, com certeza. Esse tipo de coisa não pode ser ignorado. Não podemos deixar que destruam a imagem do nosso país. Enquanto conversavam, novas publicações surgiam nas redes, agora com hashtags como "Vergonha em Guarulhos", "Gringo folgado" e "Respeiteu Brasil". A opinião pública fervia. Por que pessoas assim são autorizadas a entrar no país? A calma dos funcionários é admirável, mas essa gente nunca vai aprender. Ao verem as pessoas filmando, um dos membros do grupo mostrou-se apreensivo. Ei, todo mundo está nos filmando. Mas o líder, rindo, deu de ombros. Deixa filmar, não vai acontecer nada. A frase tranquilizou novamente seus companheiros, que explodiram em risadas e continuaram a jogar lixo. Naquele momento, eles ignoravam completamente o poder destrutivo de um linchamento virtual e como isso afetaria suas vidas. Enquanto isso, a senhora Almeida continuava a monitorar a situação,
reportando à sua central. Os vídeos da situação estão se espalhando rapidamente. Precisamos de uma resposta ágil. Sua análise calma e precisa desencadearia a próxima grande virada nos acontecimentos. O vídeo dos turistas sem noção em Guarulhos que se espalhava em velocidade vertiginosa pela internet, provocou uma onda de choque explosiva. As palavras-chave desrespeito em Guarulhos chegaram aos trending topics do X em questão de minutos, sendo compartilhadas para o mundo todo, inclusive de volta para o país de origem dos turistas. É inadmissível. Eles estão zombando da gentileza brasileira. Isso vai além de um problema individual, é uma vergonha para a nação deles. Críticas assim enchiam os comentários do vídeo. Enquanto isso, no aeroporto, a senhora Almeida, em estreita colaboração com sua equipe, avançava com as medidas de contenção. A Polícia Federal chegou ao local e postou-se diante do grupo. Com uma atitude firme, um dos agentes declarou: senhores, suas ações podem configurar obstrução de serviço público e perturbação da ordem, de acordo com a lei. Se não cessarem imediatamente, serão tomadas as medidas legais cabíveis com todo rigor. A declaração fez o riso deles parar por um instante. Mas o líder, com um sorriso de escárnio, respondeu: que exagero. Foi só uma brincadeira. O policial, sem se alterar, continuou: o aeroporto é uma infraestrutura crítica do país. Temos o dever de garantir a segurança e o conforto dos outros passageiros. Suas ações estão claramente interferindo nisso. Enquanto essas palavras ecoavam, os smartphones dos turistas começaram a receber notificações, uma atrás da outra. O incidente, através da internet, já havia chegado à imprensa de seu país. Espere um pouco. Estão falando de nós? Murmurou um dos membros do grupo, olhando fixamente para a tela do celular. A notícia com a manchete sensacionalista Os piores turistas. A vergonha internacional vinha acompanhada de uma enxurrada de comentários condenatórios. Ei, a coisa ficou séria, disse ele com a voz trêmula. O líder, ainda tentando manter a pose, retrucou: que barulho por nada. Ignorem. Mas, em seguida, outra notificação chegou a seus celulares. Era um comunicado oficial da agência de viagens que organizou a vinda deles ao Brasil. Devido ao grave comportamento de perturbação, que viola os termos de nossa empresa, informamos que todos os pacotes de viagem e serviços contratados estão, a partir deste momento, cancelados. A breve mensagem fez o rosto de todos empalidecer. Como? Como assim? Para piorar, descobriram que um grande portal de notícias de seu país também havia divulgado as imagens de seus rostos. Eles foram marcados com o selo de ato vergonhoso que expõe o país ao ridículo internacional. Suas informações pessoais começaram a ser expostas em fóruns online. Logo depois, chegaram mensagens de seus chefes. O comportamento de vocês está causando um alvoroço na internet. Assim que retornarem, quero uma explicação. A mensagem, embora curta, sugeria que aquilo teria um impacto fatal em suas carreiras. Pior ainda, confirmou-se que seu score de crédito social havia despencado, o que lhes traria severas restrições em empréstimos e viagens futuras. Como as coisas chegaram a esse ponto? Com expressões de pânico e arrependimento, eles finalmente se calaram. Mas ainda não sabiam que aquilo era apenas o começo da punição que estava por vir. A vida deles, ao retornarem ao seu país, mudou 180 graus. Sob o efeito duradouro dos vídeos que viralizaram, eles passaram a ser apontados na rua. As relações com amigos e conhecidos foram cortadas. Aqueles são os que envergonharam nosso país no aeroporto do Brasil. Que vexame! Tenho vergonha de morar no mesmo bairro que eles. Onde quer que fossem, ouviam esse tipo de comentário. Incapazes de suportar os olhares frios, eles gradualmente pararam de sair de casa. Para piorar, receberam notificações de demissão de suas empresas. A base de seu sustento desmoronou. Tendo em vista o grave dano à reputação da empresa, a demissão é inevitável. A frase fria de um superior foi como uma faca em seus corações. De um dia para o outro, sem emprego, foram dominados por um sentimento de desamparo e ansiedade sobre o futuro, sem ter a quem recorrer. Com o score de crédito social no nível mais baixo, todas as suas transações financeiras foram bloqueadas. Não conseguiam mais obter empréstimos, e até mesmo planejar uma nova viagem se tornou um luxo inalcançável. Nessa situação, o homem que fora o líder do grupo lembrou-se de repente das palavras que o funcionário da limpeza brasileiro, Carlos, havia dito. Sua voz calma, mas firme, ecoou em sua mente.
Quem não joga lixo no chão, não tem o coração sujo. Mas quando a alma se suja, essa sujeira se espalha para tudo ao redor. A frase o atingiu em cheio. Na hora ele a havia desprezado com um riso de escárnio, mas agora ela parecia uma profecia que havia antecipado todas as suas ações. Por que eu fiz aquilo? Ele se perguntava, com um suspiro de remorso que ecoava em seu apartamento vazio. Hoje quase ninguém sabe de seu paradeiro. Há rumores de que vivem de empregos temporários, mas nada é confirmado. Na internet, no entanto, suas imagens infames permanecem, como uma tatuagem digital, registradas para sempre, servindo de exemplo para a posteridade. Uma vez que uma mancha é deixada no mundo digital, ela nunca pode ser completamente apagada. Este incidente demonstrou a realidade implacável da sociedade conectada. E no fim nos faz lembrar de outra frase de Carlos: limpar não é apenas deixar um lugar asseado, é purificar a alma. Essa lição ficou profundamente gravada na mente de todos que presenciaram a cena. O erro tolo daquele grupo será para sempre lembrado como um exemplo do terrível preço que se paga por um ato de desrespeito. Hoje quase ninguém sabe onde eles estão, mas os registros digitais atestam eternamente sua falha. Isso, ao mesmo tempo em que expõe a severidade do nosso tempo, nos faz refletir sobre a importância de mantermos nossa dignidade como seres humanos. E isso, sim, é a essência do povo brasileiro. Ao fechar a última página desta história, somos inevitavelmente levados a uma profunda reflexão. O mundo em que vivemos é sustentado por acordos invisíveis. Respeitar o espaço um do outro, ter consideração pelo tempo alheio, deixar os lugares por onde passamos tão limpos e belos quanto os encontramos. Antes mesmo das regras escritas em lei, essa é a voz da consciência calorosa que habita em nossos corações. O chão brilhante do aeroporto de Guarulhos não é mantido apenas pelo trabalho honesto de alguém. Ele é o resultado da soma do cuidado silencioso e da consciência cívica madura de incontáveis pessoas que por ali passaram. Um único pedaço de lixo, atirado ao chão por descuido ou desprezo, pode quebrar facilmente esse pacto invisível. A história de hoje nos recorda disso. Nosso verdadeiro valor, nosso caráter, talvez não venha de roupas de grife ou de um status social elevado. Pelo contrário, ele se manifesta na pequena mão que discretamente recolhe um lixo que não é seu, no pensamento cuidadoso que preserva um espaço compartilhado, na atitude madura de quem prioriza a harmonia coletiva em detrimento do conforto individual. É nesses gestos que a nobreza de uma pessoa brilha com mais intensidade. Como disse o Sr. Carlos, limpar um espaço é o mesmo que purificar a alma. Através do ato de organizar nosso entorno, aprendemos a humildade, praticamos o respeito pelo próximo e sentimos um orgulho saudável por estarmos contribuindo para um mundo melhor. Os lugares por onde passamos continuarão a contar nossa história muito depois de partirmos. Porque o que deixamos para trás não são apenas pegadas, mas a essência de quem somos. Agora em silêncio nos perguntamos: que tipo de rastro eu deixei no mundo hoje? Os lugares por onde passei trouxeram paz e sorrisos aos outros. Que todos os locais que tocarmos com nossos pés se tornem um pouco mais quentes, um pouco mais belos. Lembre-se sempre do poder imenso que uma pequena atitude sua tem de iluminar o mundo em que todos nós vivemos. Que a história de hoje permaneça como um eco silencioso, ressoando por muito tempo em seus corações.